Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome de Tourette. Doutor Rafael, em que casos o paciente deve procurar um psicólogo, em que casos ele precisa procurar um médico, um psiquiatra? O transtorno obsessivo compulsivo, normalmente ele não vem sozinho, né? Então, se a pessoa tem dúvida, se tem pensamentos que me incomodam, tem coisas que eu repito para combater esses pensamentos, ou isso me atrapalha de alguma maneira. Se a pessoa tem dúvida se isso é um problema para ela deve procurar alguém para fazer esse diagnóstico. Em geral, quem faz o diagnóstico é o médico, é o psiquiatra, e ele vai não apenas confirmar ou refutar o diagnóstico de TOC, mas também ele vai procurar outros problemas que, em geral, se associam com o TOC. O TOC, às vezes, não vem sozinho. Frequentemente, quem tem TOC tem outros tipos de ansiedade, por exemplo, transtorno de pânico, tem transtorno do humor, por exemplo, tem depressão, tem outras coisas que provocam esses pensamentos repetitivos que não são um TOC. Então, é muito difícil para o leigo saber, não, eu tenho TOC. Se ele suspeita, se os pensamentos incomodam, se ele repete as coisas, ele deve procurar o psiquiatra, e o psiquiatra vai procurar o melhor diagnóstico para ele e, com o melhor diagnóstico, delinear o melhor tratamento. E no caso da síndrome de Tourette, como é que acontece esse diagnóstico? A síndrome de Tourette, o psiquiatra vai procurar os tipos de tique que são característicos da doença. Por exemplo, o tique motor, ele tem que ter alguns tiques motores orquestrados, né, que são vários tiques em sequência. Tem que ter um tique vocal, que seja, por exemplo, pigarrear repetidamente sem motivo, ou falar palavras repetitivas, ou até a coprolalia, falar palavrões repetidas vezes. E isso tem que incomodar a pessoa, isso tem que ser uma coisa que causa problema. Porque o Tourette é mais aparente. Em geral, o paciente com Tourette senta na sua frente e você, depois de mais ou menos meia hora de exame, você sabe que o paciente tem Tourette. TOC é mais difícil. TOC, o paciente tem que contar para você coisas que ele normalmente não conta para as pessoas. Então, requer uma habilidade que nem todo médico tem. Uma habilidade de manejar, o conforto do paciente de te contar essas coisas e manejar, a entrevista, de maneira que você, num tempo razoável de exame, que seja, meia hora ou uma hora, você consiga ter esse diagnóstico bem fechado e saber que outras coisas tem em volta. Em geral, o diagnóstico se faz assim, numa consulta psiquiátrica. E como é que acontece o tratamento? É necessário fazer só a terapia ou é necessário o uso de medicamentos? E que grau da doença a pessoa precisa tomar um medicamento controlado? Como é que isso acontece? Em geral, os pacientes, quando chegam para a gente, na nossa realidade, eles já estão muito graves. Eles já estão com um prejuízo muito grande. São pacientes que têm múltiplos comportamentos compulsivos, múltiplos pensamentos. Então, o que normalmente a gente faz é fazer um tratamento combinado. Como é que se faz isso? A gente usa uma medicação que, em geral, são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina ou alguns outros tipos. Às vezes, dependendo dos pacientes, respondem a outros tipos de medicação, mas, em geral, são esses. E combinados com a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo específico de terapia que os psicólogos são treinados para fazer, que eles fazem um trabalho especificamente com os pensamentos e com os comportamentos, tentando reverter toda essa carga que o TOC colocou em cima da pessoa, todas essas associações de pensamentos com comportamentos e diminuir o tempo que as pessoas gastam com isso. Em geral, o tratamento é combinado. Entendi. Em relação a esses inibidores de serotonina, como o senhor falou, para quem não entende sobre isso, isso é um medicamento para controlar a ansiedade, para deixar a pessoa mais tranquila? Como é que ele funciona? Olha, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles funcionam diminuindo a quantidade de pensamentos obsessivos. Eles tratam especificamente os sintomas do TOC. Eles são medicações específicas. Eles vêm da grande classe dos antidepressivos, mas eles são usados de uma maneira que eles funcionam especificamente para o TOC.
tanto que, em geral, tipo, o médico generalista tem dificuldade de manejar o tratamento do toque porque tem que ser feito de uma maneira muito específica. Eles são medicações de uso controlado no Brasil, mas eles não são de controle como os benzodiazepínicos, por exemplo, tipo, o diazepam, as medicações calmantes, não são exatamente, não são isso. São sujeitos a outro tipo de controle, mas tipo, qualquer médico pode prescrever, mas em geral tipo, o psiquiatra é o responsável por isso. Tá certo. Doutora Angélica, em relação à terapia, o doutor Rafael já falou que é uma combinação, porque normalmente quando o paciente procura ajuda, ele já está num estágio mais grave, mais adiantado da doença. Então faz uso de medicamento e também a terapia. Como é que acontece a terapia com esses pacientes? A terapia indicada para o transtorno obsessivo compulsivo e para a síndrome de Tourette, já estudada, que a gente sabe que realmente funciona, é a terapia cognitivo-comportamental, como o Dr. Rafael falou. No que ela vai se basear? Você vai expor ao paciente aos medos que ele tem, né? De uma forma gradativa, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter o momento de fazer isso, mas ela vai se basear numa reaprendizagem, né? O paciente vai ser capaz de entender que se ele não checar 15 vezes a porta, isso não tem absolutamente nada a ver com mãe morrer ou mãe ficar viva. Se ele não lavar as mãos excessivamente até ele ficar com alguma ferida, isso não vai necessariamente garantir sempre, a todo momento, né? Lavei a mão como eu lavo, como você lava, passei água, passei o sabão, isso já garante que eu não tenha uma contaminação, né? Ou que muitas vezes eles pensam, né? Aliam a sujeira, uma contaminação, uma doença. Então, são pensamentos exagerados que a gente considera como distorcidos, pensamentos errados. Ao longo da vida, isso é construído, isso muitas vezes é reforçado, né? Toda mãe fala para a criança, meu filho, tem que lavar a mão antes de comer, tem que lavar direito, toma esse banho direito. Então, quer dizer, se a pessoa já tem uma tendência a desenvolver isso, pode ser que ela interprete, aprenda de uma maneira errada e faça isso exageradamente. Então, um dos trabalhos que a gente tem, que é muito difícil e por isso tem que ser um profissional especializado, é fazer essa pessoa entender que não há essa necessidade, né? Que ela garante a sobrevivência, a segurança dela sem esse exagero, né? Porque normalmente são comportamentos que são importantes para o nosso dia a dia, né? A gente mora no Rio de Janeiro, é importante eu checar se meu carro realmente fechou a porta. Mas não tantas vezes, porque uma vez bastou. Ou eu não vou, ou eu vou uma vez, ok, não tem, isso aí também não atrapalha o dia a dia da pessoa. O exagero é que é tratado, esses pensamentos errados e principalmente esse comportamento. Então, o psicólogo, né, a psicóloga, ela sai do consultório com o paciente, né? A gente vai em lugares sujos, a gente vai fazer uma limpeza em casa, você vai pegar o sintoma de cada paciente, você vai na realidade dele, no dia a dia dele, vivenciar com ele como é que aquilo pode ser feito de uma maneira mais leve, mais tranquila, que não gaste tanto tempo. Quer dizer, então normalmente é um tratamento que, apesar da terapia comportamental ser considerada de curto tempo, a gente está falando aí em um tempo pelo menos de um ano e meio, para que o paciente comece sozinho a desenvolver essas habilidades. A gente tem, logicamente, pessoas que respondem muito mais rápido a isso. Aí tem a individualidade de cada um. Mas hoje a gente tem protocolos de tratamento para grupo, de atendimento em grupo, que é o ideal para o serviço público, a gente atingir o maior número de pessoas, né? Então, hoje a gente tem, o que eu acho que é importante a gente falar, que hoje a gente tem possibilidades de tratamento para o toque. Tanto a medicação quanto a psicoterapia, né? A gente sabe que funciona, a gente tem resposta, apesar desse paciente ser um paciente crônico e que talvez tenha que ser acompanhado sempre, né? A gente vê a melhora e para a síndrome de Tourette funciona da mesma forma. Roberto.